Então, bom dia a todos. Eu sou o seminarista Felipe, da Canônica de Santo Agostinho, Paróquia Santana. E é uma alegria imensa estar aqui com vocês, para compartilhar um pouco sobre o suicídio. O suicídio que é um tema bastante delicado, um tema que deve ter bastante delicadeza para falar, mas eu gostaria de, através dessa palestra, comentar um pouco sobre o suicídio, que infelizmente é algo presente em nossa realidade, em nossa sociedade, principalmente no nosso meio, no meio religioso. Muitas notícias circulam de que padres religiosos acabam cometendo esses atos. Então, é um assunto bem delicado, o qual eu vou tentar tratar com bastante cuidado nesta palestra. Então tá, o suicídio, ele surgiu, aliás, a origem da palavra suicídio vem do latim suicedere, que quer dizer ação de matar, traduzindo para o português. Suicedere, ação de matar. E ela teve sua primeira aparição, a primeira definição em 1737, por um botânico francês chamado René Desfontaines. Ele define, ele trata o suicídio como a necessidade de buscar a morte como um refúgio para aquele sofrimento que se torna insuportável. E ele trata o suicídio da maneira que vemos hoje, Muitas pessoas, muitos casos de pessoas que buscam a morte para aliviar a própria dor. Então, a pessoa que carrega aquele fardo, que carrega aquele peso consigo mesmo, ela vai acabar recorrendo à morte, como um alívio para suas dores, para um alívio para os seus sofrimentos, para as suas angústias. E, infelizmente, a gente vê que essa taxa de mortalidade em relação ao suicídio, ela é bastante presente neste século. No começo do século, a taxa era minúscula, Ainda tinha casos de suicídio, mas não tanto como nessa década agora que virou. Então, ainda mais por conta da pandemia e tudo mais. E o suicídio, ele varia de muitas formas, Existem, posso dizer assim, duas formas que acontece isso direto, que é as formas agressivas e as formas mais leves, entre aspas assim, que são os usos de medicamentos, os usos de venenos, que é mais comum no lado feminino. No lado masculino não. Ele já tem a tendência de de cometer suicídio através de tiros, enforcamentos, mas aí também eu não vou entrar em muitos detalhes, Mas por que eu estou falando isso? Porque o índice de suicídio ele é mais presente para os homens, mais do que as mulheres. Mesmo que as mulheres que têm esse pensamento, têm essa tendência, é para o lado masculino que essa taxa aumenta. E quando eu falo de suicídio, eu não falo do suicídio feito por prazer, como é o caso dos muçulmanos, por exemplo, que cometem isso em nome de uma crença. No caso, agora fugiu o nome da crença, mas os muçulmanos eles cometem suicídio por prazer, assim, sabe? Por uma crença em Maomé, se não me engano. Então, o suicídio que eu estou tratando hoje não é o suicídio feito por prazer, mas o suicídio que vem de origens da depressão e de outros problemas familiares, que inclusive é uma das causas que eu vou entrar agora. Existem algumas causas para que esse suicídio aconteça. A primeira causa, como eu já citei, é a depressão. Então, a pessoa ela vai se sentir muito solitária e vai perder a esperança na vida, a ponto dela querer cometer suicídio. A segunda causa são os problemas familiares e amorosos. Então, a perda de um ente querido, então pai, mãe, algum familiar próximo, o término de um relacionamento, brigas, discussões dentro de casa que podem, em um possível caso, acarretar em um suicídio. A terceira causa para isso é os traumas emocionais, que variam mais, eu acredito mais que isso acontece mais com as mulheres.
até porque envolve abuso sexual, brigas, de repente com o marido, com os pais, outros tipos de trauma que no futuro acarreta, né, um possível ato de suicídio. E o bullying? O bullying é mais presente na escola, com os jovens, os adolescentes. Então, é um problema que surge mais dentro desse meio. A pessoa que comete, ou que sofre o bullying, na verdade, ela tem a tendência de se sentir segura, de não ter um refúgio ali na hora, e ela vai acabar, no último dos casos, cometendo suicídio porque se sente insegura demais, não sente tanta firmeza assim. É claro que existem outras causas, né? O álcool, por exemplo, é um fator. Uma outra causa que, mesmo que não aparenta, é doença. Então, por exemplo, o câncer. Porque a pessoa ela vai ficar tão desesperançosa com a vida que vai acabar cometendo o suicídio, né? Então, só para finalizar, algumas causas, algumas sugestões do que podemos fazer, né? É claro que, como eu já havia dito, não é tão fácil assim motivar uma pessoa a não cometer suicídio, mas existem algumas ONGs, algumas organizações que trabalham com isso, né? Então, por exemplo, o CVV, que é o Centro de Solidariedade à Vida, Centro de Valorização à Vida, perdão, são voluntários que trabalham ali para ajudar pessoas com essas dificuldades. Mas o principal, que até mesmo alguns psicólogos aconselham, é o acolhimento, ou seja, se tornar presente na vida daquela pessoa. Porque quanto mais você se mostra presente, demonstra confiança pela pessoa, mais ela vai saber com quem pode confiar, com quem pode falar. Então, minha palestra é essa, espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela paciência e até a próxima. Obrigado.